Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Eustáquio Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal assim demasiadamente grande, com uma educação fora do comum, cara. Eu vou te falar com você, Bom dia! Hoje são 13 de maio de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a SEAD, Secretaria de Agricultura. O órgão que elaborou as questões foi a Consulplan. Antes de entrar na questão, quero aqui me situar geograficamente. Estou virtualmente em minha cidade natal, no interior do Ceará, Sobral, a 220 quilômetros de Fortaleza. Sobral, terra de Domingos Olímpio, escritor, terra do cantor Belchior, terra do humorista Renato Aragão. E aqui mostro agora uma visão parcial da Avenida Boulevard Pedro II, hoje Avenida Doutor Guarani. E em destaque aí o prédio mais famoso de Sobral, que é o Arco de Nossa Senhora de Fátima, também chamado Arco do Triunfo. Uma cópia, esse arco aí de Sobral, uma cópia, uma réplica do Arco de Paris, lá na França. Então veja aí o Arco de Paris, como se parece com o de Sobral. Muito bem, quando eu estava em Sobral, nasci lá e morei até 19 anos de idade. Em 1975, dezembro, fui morar em Fortaleza. Então saí de Sobral com 19 anos de idade. Morei muitos anos nessa avenida aí, Avenida Doutor Guarani, ao lado aí direito do Arco, em casa de aluguel, família pobre. Então morei aí durante muitos anos. Você vê aí esse arco, ele foi construído em 1953. Ou seja, 3 anos depois eu nasci em 1956. E esse arco foi construído 3 anos antes de eu nascer. O arco foi construído durante a administração do prefeito Antônio Frota. O arquiteto desse arco aí, Fábio Rangel, conhecia o Fábio Rangel, arquiteto aí desse monumento. E o engenheiro que realmente colocou esse edifício em pé, o engenheiro, o Francisco Frutuoso do Vale. Então aí, mais uma vista de Sobral para você. Quando eu morava aí, nessa avenida, a avenida hoje Doutor Guarani, a gente subia nesse arco aí, gente. A gente ficava lá em cima, brincando, os colegas adolescentes. Há 2 entradas aí, nesse arco, para que você suba até lá, ao pico dele, a parte mais alta. Então a gente subia por uma escada, aí nesse prédio, e ficávamos lá em cima brincando, os adolescentes. Muito boa aí a brincadeira. Então, mais uma vista aí de minha querida cidade de Sobral. Vamos agora à questão. Temos assim: assinale a alternativa que apresenta corretamente a palavra escrita seguindo a mesma estrutura do termo público-alvo. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Veja aí, ela quer que você encontre a única opção em que o substantivo composto tenha a mesma estrutura do substantivo composto público-alvo, que está aí. Público-alvo. Então você tem que analisar
esse substantivo composto aqui, público-alvo. Veja a estrutura dele. E aí você vai procurar a única opção em que aparece também um substantivo composto com a mesma estrutura do substantivo composto público-alvo. Procure aí, depois eu volto. Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que o substantivo composto tenha a mesma estrutura do substantivo composto público-alvo. Então, para procurar, eu tenho que saber a estrutura desse substantivo composto público-alvo. Veja bem, público-alvo é um substantivo composto. Por que é composto? Porque é formado por mais de uma palavra. Público, uma palavra, alvo, outra palavra, duas palavras. Então, é um substantivo composto. Se fosse apenas uma palavra, público, por exemplo, público é um substantivo simples, porque é apenas uma palavra. Agora, quando eu digo público, alvo, são duas palavras, e aí é um substantivo composto, entendeu? Substantivo composto é aquele que é formado por, no mínimo, duas palavras. Apenas uma palavra, substantivo simples. Duas ou mais palavras, substantivo composto, certinho, gente? Então veja, público-alvo, duas palavras, é um substantivo composto. Qual é a estrutura desse substantivo aí, hein, gente? Público-alvo. Veja bem, eu estou dizendo público-alvo. Então você vê facilmente que a segunda palavra aí, alvo, determina o tipo de público. Não é isso? Veja bem, público-alvo. Então eu estou me referindo a um público específico e não de forma genérica. Então você vê que quando eu digo público-alvo, eu estou dizendo que o segundo elemento, alvo, determina o tipo de público. É a mesma coisa do substantivo composto navio-escola. Navio-escola é um substantivo composto, duas palavras. E a segunda palavra, escola, determina o tipo de navio, não é isso? Navio, escola, não é todo navio, é um navio escola. Um navio com professores e salas de aula. Navio escola é diferente de um navio petroleiro. Navio petroleiro que trabalha com petróleo. Já navio escola é um navio formado por professores, salas de estudo, etc. Entendeu? Então, substantivo composto, navio, escola, escola determina o tipo de navio. É a mesma coisa de público-alvo. Não me refiro a todo o público, mas apenas a um público específico, a um público-alvo. Então, público-alvo, substantivo composto. O segundo elemento, alvo,
alvo determina o tipo de público. Então vamos procurar nas opções um substantivo assim, em que o segundo elemento determina o primeiro. Vejamos aí a opção A. Ex-parceiro. Ex-parceiro, substantivo composto. Você tem um prefixo, ex, e aí um substantivo, parceiro. Ex-parceiro. O segundo elemento determina o primeiro aí? Não, nada a ver. Vejamos a opção B de bola. Inter, relação, substantivo composto. Dois elementos, um prefixo, inter, e um substantivo, relação. O substantivo relação determina aí o primeiro? Não, nada a ver. Vejamos agora a opção C de casa. Guarda-roupa, substantivo composto, porque são duas palavras aí. Guarda aí é verbo e roupa é substantivo. O segundo elemento, roupa, determina o tipo aí do primeiro elemento, guarda? Não, nada a ver. Até agora, nenhuma opção. Vejamos aí a opção D de dado. Temos o substantivo composto para raios. Para aí é verbo, não é? E raios é substantivo. O segundo elemento aí, raios, determina o tipo de para? De forma alguma, nada a ver. Então, até agora não encontramos a opção que a questão quer. Só pode ser a opção E. Vejamos a opção E aí. Traz aí o substantivo composto palavra-chave. Olha aí, palavra-chave. O segundo elemento aí, chave, determina o primeiro, palavra? Sim, determina. Veja que palavra-chave tem a mesma estrutura de público-alvo. Alvo determina o tipo de público, o público-alvo. E aí, palavra-chave, estou me referindo a um tipo de palavra e não a uma palavra qualquer. Você vê que chave, o segundo elemento, delimita, restringe o sentido da palavra, palavra, entendeu? Palavra-chave, não estou me referindo a todas as palavras, mas a uma determinada palavra. Qual é a palavra-chave? Olha aí. Então, chave delimita, restringe o alcance da palavra, entendeu? Então, aí, palavra-chave tem a mesma estrutura de público-alvo. Alvo delimita o sentido de público. Chave delimita o sentido de palavra. Não é isso? No plural aí, gente, vai para o plural apenas a primeira palavra ou então ambas. As duas podem ir para o plural. Você pode dizer públicos, alvo ou públicos, alvos. Você pode dizer palavras, palavras-chave ou palavras-chaves. Entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.